e ela começou a implementar um a um, e aí em 4 meses o resultado que era para ser, tinha a meta, essa equipe estava indo abaixo da meta, o resultado que era para ser 100% da meta, ele chegou em mais do que 800% da meta. Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Rubens Barreto, eu ajudo pessoas a conquistarem seus objetivos profissionais utilizando o método Ágil Mindset. Mas Rubens, o que é método Ágil Mindset? É um método que ele é pautado em 3 pilares: comunicação de altíssima performance, neurociência para mudança de mindset e transformação cultural. E com isso se acelera o resultado do comportamento das pessoas, duplicando os resultados da equipe. Essa semana a gente vai falar sobre performance de equipe. Essa semana a gente vai falar para aquelas pessoas que sentem que poderiam tirar o melhor, tirar mais da sua equipe, conquistar uma performance melhor das pessoas que estão nessa equipe, mas não tão, por algum motivo não estão conseguindo, não sabem como. Então a ideia é a gente provar hoje, aquele sentimento que talvez tenha nessas pessoas, que você pode pelo menos aumentar em 50% a performance dessa equipe. O que eu estou falando? Aumentar em 50%. Ela consegue entregar X, ela vai conseguir pelo menos 1,5X, ok? Provado através das questões que a gente vai trazer aqui. E não é um achismo, não, isso aqui são métodos comprovados cientificamente que você pode, e eu tenho passado por várias experiências, vários cases, várias pessoas, equipes, líderes, duplicando, triplicando seus resultados através desses métodos que eu estou, óbvio, não dá para falar tudo, mas aos poucos eu estou falando aqui, pelo menos algumas dicas para que as pessoas possam usar isso aí nesse momento de desafios de negócio que o Brasil está enfrentando. Ok? Tem pessoas que já conseguiram duplicar seus resultados, tem pessoas que conseguiram aumentar por 8 vezes os resultados que estavam obtendo com a mesma equipe, com a mesma quantidade de pessoas, e algumas delas conquistaram um aumento, uma conquista promocional da sua carreira, algumas delas conquistaram colocar a sua empresa de pé. Eu vou falar um pouco aqui hoje e espero que ajude você no seu ambiente, no seu momento atual. Primeira coisa, primeira prova, primeiro motivo pelo qual nós podemos aumentar a performance da equipe é simplesmente um estudo científico que foi feito pela Faculdade Fundação Getúlio Vargas, e ele provou que os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores brasileiros, eles têm 1/4 da performance dos colaboradores americanos, das pessoas que trabalham nos Estados Unidos. E ele tem 1/3 da performance dos colaboradores que trabalham na Europa. E quem está falando isso não sou eu, não. É justamente um estudo da Fundação Getúlio Vargas, analisado por um professor da USP, um professor que se chama Sérgio Sakurai, e gosto muito do trabalho desse professor, e ele mostra que a cada 15 minutos que um americano trabalha equivale a 1 hora de um brasileiro. A cada 20 minutos que um europeu trabalha equivale a 1 hora de um trabalho de um brasileiro. E esse estudo ele era dividido em 3 diferentes áreas, em 3 grandes áreas, ele entra nos pormenores, mas ele era dividido entre indústria, agronegócios, agropecuária e serviços, a empresa de serviços que é uma potência aqui no Brasil. E esse número de 4 vezes mais performance que um americano tem do que o brasileiro, ou seja, 4 vezes menos performance que o brasileiro tem, que o colaborador brasileiro, seja por atitude, seja por conhecimento, seja por falta de metodologia,
é na empresa de serviços. Na empresa, na indústria, isso é 5 vezes mais fortes, 5 vezes mais produtividade tem um americano do que o brasileiro. E na de agronegócios é muito mais expressivo ainda, são 13 vezes mais eficiente um trabalhador que está na agroindústria dos Estados Unidos do que na do Brasil. Ou seja, óbvio, tem gente que vai falar, não, mas as máquinas, a metodologia, tem uma série de fatores, pessoal, tem uma série de fatores. Mas se contarmos só com o fator humano, só com a atitude das pessoas, o quanto isso representa dessas 13 vezes ou dessas 4 vezes no setor de serviços ou 5 vezes no setor da indústria. Vou colocar aqui até outro estudo que eu estou lembrado agora, conduzido pelo professor Carlos Arruda, da Fundação Dom Cabral, é da área de inovação e empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Para quem não sabe, a Fundação Dom Cabral é um ícone, uma das mais respeitadas do Brasil. É um estudo que se conduz lá falando sobre a competitividade mundial que o Brasil tem. E é um estudo que compreende 63 países. E por conta da eficácia do trabalho, da performance dos colaboradores, o Brasil, de 63, ele ficou em 56º. Então, será que no seu time, na sua equipe, na sua empresa, não tem espaço para melhorar? Dentro desse contexto, eu só estou falando um motivo por enquanto, tá? Porque você pode falar assim, não, meu time é bem melhor do que a média nacional, meu time é muito melhor, e vamos supor que seja o dobro da média nacional, será que mesmo assim ainda não tem o dobro para melhorar? E aqui a ideia é provar que é 50% de capacidade de aumento que você pode conseguir com as dicas que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Ok? Então, se for o dobro da performance da média nacional, você ainda tem o dobro de espaço para melhorar aí. Ok? E o primeiro ponto é, será que é o dobro? As pessoas do seu time, da sua empresa, será que ele é o dobro? Primeira pergunta, que é para a gente entrar no segundo motivo. A primeira pergunta é, você tem aí um comparativo da performance do seu funcionário mês a mês? Você tem indicadores de performances do seu funcionário ou seu indicador de performance mês a mês? O quanto você foi mais produtivo do que no mês passado? O quanto seu colaborador foi mais produtivo do que no mês passado? Porque o fato é, esse é o motivo 2, falta de monitoramento. No Brasil, as pessoas estão muito preocupadas em mostrar que está fazendo, e sai correndo, fazendo, e as pessoas estão muito preocupadas com imagem, elas se preocupam mais em parecer que está fazendo do que estar fazendo de fato, estar entregando resultado. O Brasil é tipicamente um país de pessoas emocionais, diferente do Japão, diferente da Alemanha, onde as pessoas são mais centradas em números e nos resultados mais palpáveis. No Brasil, não. E parecer que estar trabalhando, eu já peguei aqui casos de gerentes sêniores, diretores, caindo essa ficha, fazendo assim com a agenda completamente lotada, que não tinha espaço para nada mais, nem para ver os filhos, que isso queria que fosse um dos grandes benefícios desse ponto, ou seja, ter espaço para chegar mais cedo em casa, ter espaço para ficar no fim de semana trabalhando com a família, mas quantas pessoas você já viu que querem parecer trabalhando e levam o trabalho à noite para falar que vai fazer à noite, ou levam para o fim de semana para fazer no fim de semana? Só que o quanto essas equipes e pessoas estão se monitorando, ou seja, tem uma pesquisa do Dr. Baumeister, lá de Harvard, nos Estados Unidos, ele escreveu o livro Willpower, aqui no Brasil acho que chama Força de Vontade, se não me engano, acho que lançou aqui no Brasil, e ele mostra o poder do monitoramento, o seu automonitoramento. Se você tem
uma tabela falando das suas notas, dos seus indicadores pessoais dia a dia, mês a mês, semana a semana, a tendência de você melhorar o seu resultado é 70% maior do que uma pessoa que não faz isso, uma pessoa que não monitora, pensa assim, eu vou fazer melhor do que eu fiz na semana passada. Mas o que é esse melhor? Se você não tem dados, não dá para gerir nada, não dá para gerir algo que não seja medido. Então, e a gente sabe disso para empresas, sabe disso para as outras áreas, mas e para as pessoas em si? Vou dar um exemplo na prática. O que é isso? Eu fiz esse exercício um dia com uma pessoa e quando ela respondeu pelo sentimento, que nota você dá? Que nota você se daria como profissional? Aí ela colocou, me daria nota 8, eu não paro de trabalhar, eu sou muito eficiente, eu trabalho à noite, de fim de semana. E aí eu falei, tá bom, então vamos colocar indicadores? Colocamos aí 7 a 8 indicadores. O que é um bom profissional? O que o seu cargo exige? E aí a gente foi mapeando de 1 a 1 esses indicadores e essa pessoa foi se dando essa nota. Não foi com uma pessoa, esse exemplo é com uma pessoa, mas com várias pessoas eu faço isso. E aí, dando essa nota para esses indicadores, ela viu que na prática, o que ela achava que era nota 8, no fundo, na prática deu nota 3. Na prática deu nota 3. E o fato é, o que esse livro mostra, que acontece isso dentro do corpo humano, o que seu cérebro faz quando ele enxerga isso? Primeira coisa, cai-se uma ficha, é como se fosse uma martelada dentro do nosso corpo quando a gente enxerga essa verdade. E quando a gente toma essa consciência, quando a pessoa toma a consciência da nota real que ela tem, em vez de só falar a nota que ela acha que tem. Então, isso só o fato de trazer para a consciência já começa a mudar comportamentos e hábitos das pessoas para que elas realmente comecem a focar no que é importante, no que deu no que vai afetar o resultado de forma eficiente. Então, além disso, quando se conquista, vamos supor, eu estou com nota 3, aí eu achava que tinha nota 8, mas eu quero nota 10. A ideia é o seguinte, quando a gente quando uma pessoa coloca a nota 3, isso já dá esse impacto. Só que a cada dia, a cada semana, a cada mês, se essa pessoa monitora e coloca a sua nota e vê que de 3 mudou para 5, depois mudou para 6, depois mudou para 8, só esse fato, o que esse cientista, o que esse neurocientista comprovou? Que enxergar a evolução, a pessoa enxergar que mudou de 3 para 4, isso dava uma descarga de dopamina dentro do corpo dessa pessoa, que para quem não sabe, a dopamina é o hormônio da ação, da persistência, é o hormônio que te faz acordar para levantar da cama. Até para quem não sabe, pessoas que estão com depressão, que não conseguem sair da cama, é provado que eles têm baixíssimos níveis de dopamina. Então essa química hormonal, toda vez que uma meta intermediária é atingida, comemorada, as pessoas celebram essa meta, isso vai dar uma descarga de dopamina para o próximo ciclo essa pessoa trabalhar muito mais. Nesse caso específico que eu estava contando, a nota foi de 3, em 2 semanas ela agiu no que precisava agir, foi de 3 para 6, ok? Além de ter essas formas de se medir de forma intermediária, permite você controlar ações pontuais. Quando você não tem isso que precisa ser feito, o que precisa ser medido,
não tem como você tomar ações e reorientar a rota das ações que você está tomando para que as suas notas aumentem. Então, além de permitir, além de te dar essa dopamina, além de te dar esse gás dentro de você, vai permitir com que você controle as ações pontuais, intermediárias, para que você atinja esses objetivos. Mas você pode falar assim, poxa, lá na minha empresa a gente tem um monitoramento, lá eu monitoro o faturamento todos os dias. Falo, amigo, quando a gente fala monitoramento, não é de um indicador só, mas é de uma rede de indicadores. A empresa é a empresa e a sua carreira é como se fosse uma rede de ações que precisam ser feitas para chegar a um resultado. Precisa vender mais, precisa controlar o orçamento, precisa gastar menos, precisa cuidar da satisfação dos seus clientes internos. O seu chefe é o seu cliente interno. Quem tem um indicador para a satisfação do seu chefe? E aí eu te pergunto, e quando eu faço essa pergunta, para a maioria das pessoas isso é como uma bomba para algumas pessoas. O que é o funcionário ideal para o seu chefe? Você já perguntou isso? É mais ou menos como perguntar, isso cai também como uma bomba quando eu pergunto alguém que, por acaso, dentro dessas conversas profissionais, vem com um problema de relacionamento e acha que faz tudo para a mulher, para a esposa, e aí eu faço uma pergunta: quem é o homem dos sonhos da sua esposa? E as pessoas me olham assim, mas como assim? Como assim? Não vou perguntar. Falam, por que não? Eles falam, vai que não sou eu. Vai que não sou eu o homem dos sonhos da minha esposa. E aí vamos trazer isso para o mundo corporativo. Vai que não é você o funcionário dos sonhos do seu chefe, do seu líder, do presidente da sua empresa, do seu diretor. Vai que não é você. O quanto é mais importante saber quais são os indicadores de quem vai te dar promoção do que o medo de não saber quais são os indicadores o que essa pessoa espera de você. Ok? Até pegando um exemplo de uma empresa que eu uso muito de exemplo, é um dos maiores exemplos de monitoramento, a Ambev. Cada pessoa lá dentro da Ambev tem uma meta muito específica. Para quem lê o livro O Sonho Grande, que tem um pouco da história do G3, do Grupo Garantia, se mostra que as pessoas elas têm metas individuais. Isso tem a meta da empresa e isso vai sendo quebrado de área a área, departamento a departamento, até chegar nas pessoas, até chegar no chão de fábrica, que a engarrafadora que fabrica cerveja, ela tem uma meta para o número máximo de garrafas quebradas na linha de produção. Então, isso sim é monitoramento, é você monitorar até chegar onde não se tem mais desculpa, não tem desculpa de como não chegar àquela meta. Se eu preciso se eu preciso fechar 8 clientes, quantos clientes eu preciso ligar para fechar 8 clientes? Quantas reuniões eu preciso fazer para fechar 8 clientes? Isso tudo pode ser transformado em meta. Ok? Bom, o motivo 3 é especificidade. Então, o que vai permitir a especificidade gerar de comportamento dentro das pessoas da sua empresa? No livro de Psicologia Positiva de Harvard, de Shawn Achor, ele mostra que quando as coisas estão específicas, você consegue tirar a possibilidade do cérebro das pessoas criarem histórias para não fazer. Então, segundo William James, um autor que é do século passado, mas muito
renomeados sobre esses estudos, ele descobriu que decidir o que fazer gasta muita energia. E por gastar muita energia, as pessoas normalmente não decidem o que fazer, demora, posterga, procrastina a decisão. Eu vou falar um vídeo só de procrastinação, explicar um pouco melhor isso, para justamente não fazer, para não gastar essa energia. Então, a ideia é, se pelo menos a gente tiver as atividades de forma muito específica e clara, automaticamente a performance das pessoas para fazer essas coisas vai ser muito mais rápido. Se o objetivo tiver quando, para quem, como vai usar, que vai afetar esse resultado, o que vai acontecer? As pessoas vão ter muito menos trabalho, gastar muito menos energia no cérebro delas para executar aquelas coisas, e você ganha aí pelo menos mais 30% de performance. Como que acontece? Quantas vezes você já ouviu falar na sua empresa uma desculpa esfarrapada que chega ao final do mês, uma pessoa não fez uma coisa, outra pessoa não foi outra, e enfim, chega aquela, por que a gente não fez isso? Ah, porque foi problema de comunicação. Problema de comunicação, pessoal, problema de comunicação é quando as coisas não estão específicas. Uma pessoa fala uma coisa, a outra finge que entendeu, o outro finge que explicou, e ninguém sai com nenhuma clareza, não sai com clareza do que precisa ser feito. Então, quando se comunicar uma ação, um objetivo, tem que validar 1, 2, 3 vezes, escrever. Quantas vezes eu já vi as pessoas que comunicavam alguma coisa, falei, tá bom, vamos escrever isso aqui só para a gente ver se entendeu claro. E não precisa não, eu já entendi, fica tranquilo. Então, não, mas vamos escrever só para confirmar. E a gente escrevia o contrato. Ele falou, não, mas espera aí, não foi bem isso que eu entendi. E aí, pessoal, o cérebro humano, cada um busca entender de acordo com o que, ou das suas histórias passadas, ou do que é interessante para a pessoa. Então, especificidade é fundamental para aumentar em pelo menos 30% a performance da sua equipe. Você falar com clareza como, quando, onde, porquê daquela meta, para quem vai usar, ok? Contar a história como um todo, ok? Aí vem umas pessoas e falam assim, não, mas eu defini de forma bem específica, eu quero faturar 300 mil reais esse mês. Meu amigo, 300 mil reais para quantos clientes, com quais produtos, com qual o discurso de vendas, quais são os clientes já atuais que vai ter uma compra recorrente, quais são os clientes que vão ter uma compra nova, quantas portas eu preciso abrir para ter um cliente com para ter esse número de clientes novos. Então, esse fato falar que já tem uma meta de faturamento, se isso é o que você tem, ainda tem muito espaço para a sua equipe ser muito mais performática, 50% mais de performance aí com certeza você consegue na sua equipe ou na sua área ou no seu próprio trabalho, ok? Vamos lá, motivo 3, agora vamos falar do motivo 4. O motivo 4 é simplesmente a nossa famosa regra de Pareto, que ele comprova que 20% dos seus esforços são equivalentes a 80% do resultado. E no método ágil é justamente isso. Você tem 20% dos seus esforços são as coisas mais importantes que vão gerar um maior valor dentro do seu resultado. E para isso eu queria desenhar. Deixa eu desenhar um gráfico aqui. Como é que é a curva de valor? Vou desenhar de forma aproximada, mas é o seguinte. Vamos lá, a curva de valor é mais ou menos assim. Imagina que isso aqui é o valor atingido.
valor gerado, ok? Isso aqui é o esforço feito. Dentro dessa curva, qual que é a curva de esforço? Quanto mais esforço, quanto menos esforço, no começo desse esforço, o valor é gerado, ele é muito alto. E à medida que esse esforço vai aumentando, vai se gerando menos valor. Menos, cada vez menos valor. Vamos supor que aqui seja o máximo valor gerado. Aqui é o máximo valor gerado. Então, o que ele mostra com essa curva? Se mostra que com esse esforço aqui, trazendo as coisas mais importantes, olha a quantidade de valor que foi gerado. É muito maior. Esse lado aqui, A, é muito maior do que esse lado, muito maior quando se compara com o esforço que foi gerado para o próximo passo. Então, por exemplo, no próximo passo, vamos supor que a gente faça o dobro do esforço. Olha só, fazendo o dobro do esforço, eu vou colocar 2B aqui, que foi o esforço igualzinho. Se a gente for ver aqui, fazendo o dobro do esforço, a gente gera um valor C aqui, por exemplo. E esse valor é com o mesmo esforço, o valor gerado é muito menor do que com esse esforço inicial. Então, dentro do conceito Ágil Mindset, dentro do conceito ágil, inclusive, dentro do conceito de uma metodologia ágil que é o Scrum, você mostra e prova cientificamente de que se eu focar só nas coisas mais importantes, nos 20% mais importante, focar nesta entrega aqui, eu vou ter sempre um maior valor entregue, a melhor... eu vou ser mais eficaz, mais eficiente do ponto de vista de entrega de resultado para a minha empresa ou para o meu cliente. Deixa eu até ver se eu consigo achar o livro aqui. Então, se eu tenho essa curva, esse é um livro de Ágil, também de Ágil, de um dos fundadores do Ágil. Se eu tenho essa curva, o que se faz? Eu vou trabalhar sempre nos 20% mais importante e vou entregar alguma coisa. Depois nos 20% lá, depois eu redefino os próximos 20% mais importante, redefino, entrego. E aí a curva de valor, ela vai estar sempre aproveitando essa regra de Pareto, que é o que vai te proporcionar melhores resultados para sua empresa. E aí, será que você está fazendo isso com a sua equipe, com as suas ações? Você está vendo o que gera mais resultados? Se é relacionamento com o cliente, se é entrega de conteúdo para o seu cliente, se é atenção, se é suporte. O que gera mais valor aí para o seu cliente? Você já fez alguma vez e pegou todas as atividades que você tem para fazer e viu o que gera mais valor para a minha empresa ou para quem me promove, para o meu chefe, para o meu diretor, para saber será que eu estou focando no que eu deveria focar para conquistar a minha promoção, conquistar a minha escalada na carreira, a minha ascensão profissional? Esse aí é o motivo 4, pessoal. E aí, por que eu preciso pensar nisso? O que você ganha se você entrar em qualquer área da sua empresa e você, no mês seguinte, 2 meses depois, você duplica o resultado que essa área tinha anteriormente? O que acontece se você faz isso por 1, 2, 3, 4, 5, 10 meses seguidos? Recorrentemente, você usa todas essas 3 formas de pensar, essas formas de enxergar as coisas e você seleciona o que é mais importante primeiro, você faz essa priorização, depois o monitoramento.
que você conquistaria duplicando ou aumentando em 50% a performance da sua área? Como que as pessoas vão te olhar? As pessoas que vêm aqui, elas conseguem essas coisas. Eu, exercitando, pela primeira vez que eu exercitei isso na vida, foi quando eu consegui aumentar uma área que eu estava liderando em 10 vezes em 11 meses. Uma área que faturava 1,2 milhão, passou a faturar 12 milhões em menos de um ano. Eu vou falar agora uma história, vou dar um exemplo para vocês de uma história. Tinha uma gerente num grande banco que ela chegou, ela se esforçava muito, ela tinha uma garra muito forte e trabalhava de fim de semana, à noite, trazia toda a equipe para trabalhar junto. Ela estava dando tudo de si e achava que isso era a forma de tirar o melhor das pessoas. Mas será que é isso mesmo? Será que isso não é aquela questão daquele método de você estar cortando as árvores com machado e você continua cortando as árvores com machado, chega uma hora que esse machado está desamolado e, no fundo, precisa do momento de se parar para repensar o que eu estou fazendo, como eu estou conduzindo as coisas, afiar o seu machado e voltar a cortar, e você acaba cortando muito mais rápido todas as árvores que precisariam. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Essa pessoa, essa gestora, fez esse método, chegou aqui esgotada, chegou com muita dificuldade de atingir os seus objetivos e também com todo o time desgastado. E aí começou a olhar o time de forma diferente, começou a enxergar para isso que eu estou falando, para esses motivos, esses sabotadores, essas possibilidades de ganho, e ela começou a implementar um a um, e aí em 4 meses, o resultado que era para ser, tinha a meta, essa equipe estava indo abaixo da meta, o resultado que era para ser 100% da meta, ele chegou em mais do que 800% da meta. E mais do que isso, mais importante do que isso, as pessoas começaram a ir para casa às 6 horas da noite, chegar em casa às 6 horas da noite, não precisar levar o trabalho para o fim de semana em casa. Então, olha o que é possível de se fazer. Em vez de trabalhar, dar duro e fazer com a força do esforço, pode-se usar algumas dessas dicas para atingir 8 vezes mais o resultado trabalhando menos do que se estava trabalhando. Isso aí é um exemplo de uma profissional, mas vamos dar um exemplo então de um empresário que veio aqui. Ele estava com um objetivo de abrir uma empresa, fazer uma empresa de energia renovável, e estava tentando, se esforçando o ano inteiro para fazer essa empresa acontecer. Em outubro ele chegou justamente falando isso. Olha, Rubens, eu acho que minha equipe ela não está dando o meu melhor, ela não está dando o melhor dela, ela pode muito mais, são engenheiros, e eu não sei o que está acontecendo. Um dia eu vou chamar ele aqui para uma entrevista também. Eu não sei o que está acontecendo. E aí ele fez o Agile Mindset, ele fez o curso específico do Agile Mindset, e aí continuou trabalhando, usando o método agora. E o que aconteceu foi o seguinte: o curso foi dado em outubro, sendo que já tinha passado de janeiro a outubro. E aí ele atuou outubro, novembro e dezembro com o método. E aí eu, curioso, fui ligar para perguntar, e aí, como é que tá? Como é que tá essa história, né? Como é que foi o desenvolvimento? O que vocês conseguiram entregar? Eu sempre faço esse benchmark. Ele falou assim: Rubens, eu estou impressionado com o que a gente conseguiu entregar com as mesmas pessoas que estavam na equipe. Eu vou ser sincero, tudo que a gente entregou, vou até ver se a gente coloca o vídeo aqui, tudo que a gente entregou
em 3 meses é 80% do que a gente fez no ano inteiro. Ou seja, nos 10 meses anteriores, nos 9 meses anteriores, a gente fez 20% e a gente conseguiu fazer 80% em 3 meses. Quanto é maior essa performance? Alguém queira fazer o cálculo aí. Ok? Então esse é o poder que se tem de trabalhar com novas técnicas, as técnicas que estão vindo lá de fora, que estão sendo usadas nas empresas mais avançadas do mundo, Facebook, Google, WhatsApp, trazer essas técnicas. Por que não usar essas técnicas dentro da sua empresa? Como é que as pessoas te veriam? Como é que as pessoas te enxergariam se fosse você que trouxesse? Aí tem gente que olha para mim e fala assim, não, mas Rubens, isso precisa vir da diretoria, precisa vir do RH. Tá bom, pode vir, mas que diferencial você vai ter se você simplesmente for um seguidor dessa mudança? Será que não é importante você já estar sabendo dessas técnicas, já estar usando essas técnicas? Como é que as pessoas vão te ver se você for o agente da mudança para essas técnicas serem implementadas? Enquanto ainda é tempo, porque não sei para quem viu minha live de semana passada, entrevistando uma pessoa da Europa, ele falou de forma muito clara, olha, por enquanto ainda dá para não fazer, mas está aqui, já está virando uma questão de sobrevivência. As empresas que não estão trabalhando de forma ágil estão fadadas a ficar fora do mercado, ok? Será que isso não é uma oportunidade para a sua carreira hoje em dia? Transformar a sua empresa? Quantas pessoas realmente estão fazendo isso? Eu fiz uma entrevista, as grandes estão tentando se transformar, mas quantas delas você vê que estão trabalhando de uma forma realmente muito mais ágil do que os métodos enraizados, os métodos tradicionais de trabalho que estão incrustados na cultura dessas empresas, ok? Então, como que é um jeito errado de querer aumentar a performance da equipe? Tem gente que vê um vídeo, vai para uma palestra de motivação, aí sai com mais gás, mais testosterona e começa a dar chicotada para as pessoas fazerem mais com as mesmas técnicas, com a mesma forma. Pessoal, isso não dá, não funciona. Na verdade, funciona por um curto período de tempo. Depois de 2, 3, 4 semanas, as pessoas, a equipe começam a ficar com raiva desse jeito de trabalhar, porque isso não é normal, não é justo com as pessoas essa pressão. Isso, quantas vezes eu já vi pessoas vindo aqui, eu quero dar o meu melhor e todo mundo tem que ser igual a mim. Não é todo mundo que quer se desgastar, que está disposto a ficar longe, trabalhar à noite, de fim de semana, longe da família, por conta do objetivo da empresa. Então, será que não seria uma oportunidade de alcançar o objetivo da empresa sem ter que sacrificar até a sua própria imagem? Porque quando você faz isso, e eu tenho vários casos que chegam aqui, diretores e gestores chegam aqui falando, Rubens, eu dou o meu melhor, eu me esforço, eu tiro o melhor da equipe, só que o pessoal está com raiva de mim, a minha equipe está desgastada e eles atingiram várias metas, só que o custo emocional foi muito grande, porque eles agora não gostam de serem liderados por mim. Os meus pares, eles estão com raiva porque eu bato na mesa e faço acontecer, mas eu não consigo ter este apoio mais, porque as pessoas enxergam que
as pessoas não estão no mesmo clima, elas não enxergam isso como uma coisa boa para elas. Será que você não está fazendo isso também, querendo resultados diferentes de performance na equipe? E isso pode até vir, mas o custo, a conta vem. Uma hora essa conta vem. E como é que é um jeito certo? Como você pode fazer para fazer isso dar certo? É justamente observando de forma muito verdadeira e pragmática o que o time está fazendo, ter a clareza das atividades que estão sendo concluídas. Será que as atividades que eu estou fazendo estão de acordo com o objetivo proposto? Quais atividades eu posso deixar de fazer? Quais eu preciso priorizar mais para que eu consiga liberar meu tempo para fazer as coisas corretas, que são mais eficazes, que vão trazer o meu time para uma performance melhor, ok? Então, eu vou dar agora pequenos passos para que você consiga melhorar essa performance, pelo menos experimentar um aumento, e pode escrever aí, se você não tiver pelo menos de 10 a 20% de aumento de performance, a gente conversa, me manda, me escreve aqui embaixo que eu vou te responder, eu vou te ajudar e vou ver o que você está falando para que você conquiste pelo menos um aumento que seja significativo de performance. Então, o primeiro passo é a questão da forma de se especificar as atividades, a forma de planejar. Tem uma métrica de quantidade de tempo de planejamento. Então, se você não está usando pelo menos de 20 a 25% do seu tempo de planejamento, você não vai conseguir especificar as atividades de forma correta. Correta não existe forma correta, certo e errado, mas da forma com maior eficácia para que as pessoas não voltem e fiquem perguntando o que tem que fazer aqui? Isso aqui é a melhor coisa para se fazer para esse nosso objetivo. Então, desenha, investe, pelo menos aumenta em 10% o tempo de planejamento, até que você chegue, não dá para estar com 0 e aumenta para 25% planejamento, isso aí as pessoas não conseguem mudar tão rápido assim, mas vai aumentando de forma gradual, coloca algumas horas por semana no planejamento, coloca 1 hora por dia de planejamento do que vai ser feito no dia, e você vai ver que a performance do que será executado é muito maior do que executar sem esse planejamento e depois ver que as coisas não foram executadas direito. Quantas vezes você já viu na sua empresa coisas que não precisava fazer e foram feitas porque não teve um planejamento, não foi pensado o que tinha que ser feito, ou coisas que foram executadas, mas foram executadas erradas, ou coisas que nem precisavam ser executadas, ok? Então, aqui é um aumento de tempo, do tempo de planejamento da sua empresa, da sua equipe. Eu vejo que tem gente que reclama que às vezes vai passar 2 dias para fazer o planejamento anual da empresa, sendo que 2 dias não é nem 1%, com 56 semanas, provavelmente não é nem 1% da quantidade de dias necessários para se planejar. O que você ganha com isso? Ganha, primeira coisa, também foi constatado aí dentro de um método ágil, você ganha de cara o engajamento da equipe, as pessoas começam a se sentir parte da criação daquele objetivo, da construção daquele objetivo. Seu time você começa a usar a parte mais valiosa do seu time, a parte cognitiva, a parte racional. Você começa a usar o cérebro das pessoas, em vez de usar só os braços das pessoas. Os problemas de comunicação diminuem, porque todo mundo está sabendo o porquê, as pessoas estão sabendo o porquê das coisas e fica muito mais fácil a comunicação entre as pessoas, com muito menos suscetível a falhas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é colocar de 4 a 7 indicadores para monitorar as suas conquistas parciais. Então,
as suas conquistas parciais para o objetivo que você almeja, quem é o profissional que você quer se tornar. Então, como esse profissional fala inglês? Qual é o nível que ele entende de inglês? O que ele precisa entender de persuasão de pessoas? O que ele precisa entender de planejamento? Esse profissional que você quer se tornar? O que ele precisa de relacionamento dentro de redes sociais, por exemplo? Então, coloque 4 a 7 indicadores e monitore a nota que você está hoje e que nota que você quer ter dentro desses indicadores. E você colocar um gráfico mostrando a sua evolução e quando tiver a evolução, quando tiver cumprindo esse indicador, comemore para ter aquela descarga de dopamina que vai ter dentro de você. E, eventualmente, coloca também de 4 a 7 indicadores para a sua área, para a sua equipe, onde cada pessoa, isso é uma das coisas que parecem mais simples, mas é uma das mais eficazes que eu já vi na minha vida. É colocar responsáveis por indicador. Quando eu trabalhava com SAP, eu trabalhava com inteligência de informação. E eu não sei porque lá dentro do sistema cada indicador tinha um responsável por indicador. Eu falava, meu Deus, tem um responsável para faturamento, um responsável para custo de matéria-prima, tinha espaço para colocar responsável por cada indicador da empresa e eu achava isso besteira. Foi o maior erro que eu vi na minha carreira dentro do mundo de inteligência de informação. Quando você agora, entendendo um pouco do ser humano, entendendo mais do ser humano, quando você coloca um responsável, quando você associa o nome da pessoa àquele indicador, ninguém quer ficar mal na fita, ninguém quer explicar números ruins. A pessoa ela se engaja de uma forma extraordinária para fazer aquele indicador ficar no verde ou no azul. Pode ser qualquer um dos dois. Então, só o fato de atribuir responsabilidade para um determinado indicador, automaticamente vai trazer esse senso de comprometimento, de engajamento dos seus colaboradores. E tem uma pesquisa que comprovou isso lá na Alemanha, onde foram por uma fábrica e só descobriram, resumindo a pesquisa, só o fato de observar as pessoas automaticamente já aumentou a produtividade da fábrica em 20%. Quando chegou uma consultoria e começou a olhar, não falou nada, só olhou e viram que o fato da consultoria chegar aumentou em 20% a produtividade, só pelo fato das pessoas estarem sendo observadas. Imagina se o indicador da pessoa estiver sendo observado. O quanto isso vai dar de performance para aquela pessoa. O quanto o emocional daquela pessoa, a vaidade daquela pessoa vai ajudar ela a dar o melhor dela em prol da melhora do indicador. Ok? Isso é o 2. Agora vamos para o 3. Defina de forma mais específica possível as histórias que precisam ser concluídas dentro desses 2 meses. Pessoal, qual é a história? Quais são as ações? Quantos clientes precisam ser abertos? Quanto precisa aumentar o nível de satisfação dos clientes? Quanto os próprios colaboradores precisam ter mais engajamento? Quanto precisa reduzir o custo? Exatamente para quem, por quê, quando? Então, defina uma meta ousada. Quantas vezes eu já vi isso aqui de presidentes falando assim, não, mas eu não vou definir uma meta ousada porque eu posso não cumprir. Então, eu posso me frustrar. Então, meu amigo, primeira coisa, se você quer ser grande, se você quer ir para um outro patamar dentro da sua carreira, você vai ter que definir metas
ousadas. O cérebro, ele performa muito melhor quando uma meta é ousada. Quando é uma meta qualquer, fácil e confortável, a ideia é você não usa todos os recursos do seu cérebro para atingir essa meta. Mas quando ela é ousada, e a gente não está falando aqui ser impossível, porque existe um limiar. Se você coloca uma meta impossível, eu quero faturar 1 bilhão, sendo que eu quero faturar 1 bilhão, sendo que eu faturo 1 milhão, não faz sentido dependendo do tempo que você colocou. Mas coloca de forma mais específica possível, dentro dos próximos 2 meses, o que você precisa concluir de objetivos dentro desses 2 meses. Monitore eles, recapitulando, monitore esses objetivos que você vai ver os resultados chegarem assim de forma muito rápida na sua carreira, ok? Então, essa a dica da semana. Espero que tenham gostado, e mais do que gostado, espero que façam como eu tive a ousadia de fazer um dia, que é aplique. Rubens, não acredito em nada do que você está falando. Tudo bem, não precisa acreditar, mas me prova que não funciona, aplica de verdade e vamos ver se não funciona. Eu pode escrever aí, pode reclamar e falar, se não funcionar, me explica aqui que eu vou te ajudar, mas foi assim que eu consegui comprovar, justamente tentando provar que não funcionava, que eu vi que funcionava muito, e foi isso lá em 2013 que eu consegui aumentar aquela área em 10 vezes o tamanho dela, ok? Fico no seu aguardo, se você mandar mensagem eu vou responder o mais breve possível. Espero que vocês usem esses conhecimentos para que a gente faça aí esse país ser cada vez melhor. E aumente aqueles resultados daquela pesquisa do professor Carlos Arruda, da Fundação Dom Cabral, e a gente aumente para uma competitividade muito melhor do que tem hoje. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.